aberta lá a porta, tá? Tá. Só porque eu tô com fome, né? Vai lá. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Amém. Estamos aqui para mais uma live poderosa da parte de Deus, para que nós possamos aprender algumas coisas do reino de Deus, do mundo espiritual que é o reino de Deus e daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Amém. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Profeta Lucas aqui, para você que não me conhece. Eu atuo muito forte no ministério profético e também pastorei uma igreja aqui em São Paulo chamada Êxodo Church. Amém? Então juntos estamos aqui para a gente aprender um pouco mais da palavra. Hoje, meu Deus, vocês vão aprender coisas aqui que talvez vocês nunca ouviram de ninguém até o dia de hoje. Nós vamos meditar na palavra de Deus sobre como que o Espírito Santo nos toma, como que ele nos toma, como que ele nos alcança, né? Como que o Espírito Santo nos reveste de poder, de glória, como que ele vem sobre nós, fazendo com que o poder dele traga algo sobrenatural do reino de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus para que nós possamos entrar aqui para a honra e glória do Senhor nessa live, nesse conteúdo, em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Amado Espírito Santo, te damos liberdade, Pai, nesse lugar. Fala conosco, Pai, através do Teu Espírito. Fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra e nos ensina, Pai, coisas poderosas nessa noite. Nós queremos aprender coisas aqui, Pai, que vem direto do Teu trono, fresquinho, Pai, do Teu trono. Revela-nos, Pai, e nos ensina em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Fala conosco em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. Que bênção, né? Vamos lá, então. Glória a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou com o ventilador ligado e ele dá um certo ruído aqui, né? Mas como que vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão ouvindo algum ruído? Tá tudo bem para vocês aí? O áudio tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Se sim, nós vamos dar continuidade aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. O pessoal tá falando que o áudio tá bacana, então vamos seguir com o conteúdo em nome de Jesus. Infelizmente, quem perder essa live aqui vai perder algo sobrenatural. A sorte de vocês é que todas as lives que eu faço ficam salvas no YouTube. Eu gravo todas para que vocês possam ouvir depois, quem perdeu, quem não conseguiu estar aqui presente, né? Então, as lives também vão estar no YouTube para vocês, tá? Glória a Deus, vamos lá então. Estamos aqui com 100 e poucas pessoas online, mas nós vamos dar continuidade, não dá tempo de esperar todo mundo, até porque eu quero seguir com o conteúdo com vocês aqui, para a gente finalizar isso aqui e amanhã voltar no conteúdo sobre batalhas espirituais e as armas da nossa milícia. O que a Bíblia diz, que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus, não são carnais.
são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubar impérios das trevas. Amém? Então, é importante que nós entendamos a necessidade de entender o poder de Deus, mas também, não só isso, né? Não é só o poder de Deus, mas a intimidade, o poder, a glória, estar aprendendo do Senhor e os segredos dentro da palavra dele, que é a chave. Querido, tem muita gente que não compreende a Deus, os mistérios por trás das coisas de Deus, porque não compreende a palavra, tá? Não compreende a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui para aprendermos juntos, tudo bem? Vamos lá então. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês rapidinho. Eu deixei alguns versículos aqui separados para vocês aqui na minha Bíblia, para que nós possamos aprender em nome de Jesus, tá? A palavra de Deus diz assim então. Eu quero que você abra aí primeiro, né? Juízes capítulo 14. Juízes. Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Glória a Deus. Só um segundinho, queridos, que eu apertei aqui, fugiu os textos, achei, pronto. Juízes capítulo 14, versículo 6, tá? Juízes capítulo 14, versículo 6. Olha o que a palavra de Deus diz, preste bem atenção, gente. Queridos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa live é sobrenatural, tá? Isso que vocês vão aprender aqui é muito importante, não percam nada. Pega o teu caderno aí, a tua caneta, anota isso aqui, para que você não perca o que você vai aprender aqui, tudo bem? Vamos lá então. Juízes capítulo 14, versículo 6. Juízes capítulo 14, versículo 6. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Presta bem atenção. O Espírito do Senhor apossou-se dele de tal modo que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Vou ler de novo. Essa história aqui é de Sansão, para quem não sabe, o homem mais forte da Bíblia, né? No sentido de força física, bruta, humana. A Bíblia diz assim, ó, o Espírito do Senhor apossou-se dele de tal modo que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Vamos lá, vamos aprender isso aqui. O que a Bíblia está nos ensinando aqui, amados? Preste bem atenção nisso aqui. O Espírito Santo, você já aprendeu comigo que ele é uma pessoa. Amém? Você já aprendeu aqui que o Espírito Santo ele não é somente uma pessoa, ele não somente nos ama, ele tem um amor, ele é sensível, ele tem sentimentos, emoções, ele nos ama, ele pagou o preço por nós e nos leva todo dia a algo a mais de Deus. O Espírito Santo sempre está nos levando a mais perto do Espírito Santo, né? Mais perto dele, mais perto de Jesus. Ele nos aproxima do Pai, ele nos aproxima do Filho. O que a Bíblia diz? O Espírito Santo nos levaria a toda a verdade. Ou seja, quem que é a verdade, o caminho e a vida? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Amém? Jesus, a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, vamos aprender isso aqui. O Espírito Santo ele irá te aproximar de Cristo. Tudo bem, queridos? Deixa eu levantar um pouquinho aqui, tá muito baixo. Não estou conseguindo ver direito aqui os detalhes aqui da live, tá? Só um segundo. Maravilha, agora foi. Ou seja, o Espírito Santo, amado, ele vai fazer com que você se aproxime de Cristo. Ele quer te aproximar de Jesus. Amém? O pessoal que está perguntando aqui, Eduardo Silva, daqui a pouco eu falo para você, Eduardo, eu respondo essa pergunta para você aí, tá bom? As funções do profeta, o chamado profético, segundo Efésios capítulo 4, versículo 11, e muitos outros textos da Bíblia que nós temos como o ministério profético, o ministério apostólico, o ministério de mestre, a maestria, né? O ministério pastoral e o ministério evangelístico, né? O de evangelista. Eu falo para vocês se der tempo no final da live, tudo bem? Eu preciso seguir com esse conteúdo aqui que é muito importante isso aqui, tá? Batismo com fogo também, Gerson, ensino vocês daqui a pouquinho, tudo bem? Eu já falo sobre isso. Eu preciso concluir esse ponto primeiro porque é muito importante isso aqui. Nós lemos aqui que o próprio Sansão, preste bem atenção, queridos. Sansão, aumentar um pouquinho aqui o banco, está muito baixo. A Bíblia diz que o próprio Sansão, preste bem atenção. A Bíblia diz que o próprio Sansão, preste bem atenção. A força não vinha de Sansão. A força, ela vinha do Espírito Santo de Deus. O que nós lemos aqui agora?
e o Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, ou o Espírito da verdade, ou o Espírito do Senhor, apossou-se dele de tal modo que ele rasgou o leão, como se fosse um cabrito. E detalhe, sem nada ter nas mãos, ele não tinha faca, ele só tinha as suas mãos. Como pode isso, profeta, alguém rasgar um leão no meio? Essa é uma pergunta muito boa. A força que veio de Sansão veio do Espírito Santo de Deus. Como consequência, a força não era dele, não vinha dele, mas vinha do Espírito Santo. E aqui nós estamos aprendendo algo muito poderoso. Querido, o Espírito Santo ele pode te vir na sua necessidade do jeito que ele quer. A necessidade de Sansão naquele momento era força. Tem muitas pessoas que dizem, né, a seguinte afirmativa: profeta, mas a força não estava no cabelo de Sansão? Não, querido. A força não vinha do cabelo. A força vinha do Espírito Santo. O cabelo era um sinal de obediência que Sansão tinha que ter. E sabe qual que é o mais triste de tudo isso? A Bíblia diz que quando Sansão estava ali com Dalila, nem era para ele se envolver com uma mulher que não era do povo de Israel. Mas ele, desobediente a Deus, ele começou a se envolver com uma mulher que não era do povo, não era israelita. E o que acontece? A Bíblia diz que o Espírito Santo se aposta dele, ele rasga aquele leão. Só que tem um detalhe muito importante na história de Sansão. A Bíblia diz que quando Sansão se envolveu com Dalila, quando Sansão se envolveu com aquela mulher promíscua, a Bíblia diz que ele fala o segredo. Só que tem um versículo muito poderoso na Bíblia que muitas pessoas passam despercebidos por ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de Sansão, mas ele não percebeu que o Espírito Santo tinha se retirado dele. Ou seja, o Espírito Santo se retirou de Sansão e ele não percebeu que o Espírito Santo tinha se retirado dele. Profeta, o que você quer me ensinar com isso? Será que o Espírito Santo já não se retirou de você há muito tempo e você não sabe disso? Porque uma pessoa só pode sentir a falta do Espírito Santo se tiver intimidade com o Espírito Santo, se tiver conexão com o Espírito Santo. Se a pessoa não tem conexão com o Espírito de Deus, ela não sabe se o Espírito Santo de Deus está presente ou se ele saiu. E a Bíblia diz que o próprio Sansão não tinha percebido que o Espírito Santo já tinha se retirado dele. E é por isso que ele acorda, né? A Dalila pega ele, né, numa jogada, né, e diz: Sansão, os teus inimigos, o povo, os israelitas, os filisteus estão vindo aí. E a Bíblia diz que Sansão, ele tenta soltar aquelas cordas como das outras vezes, mas ele não consegue. Sabe por quê? Ele não consegue porque o Espírito Santo tinha se retirado dele. Ele não consegue porque ele tinha perdido a força porque estava no cabelo. Não. O cabelo era um símbolo de obediência a Deus. Deus deixou para ele que ele não poderia cortar os seus cabelos em sinal de obediência. Sempre, querido, nós vamos ter um ponto de contato com Deus por meio da obediência. Sempre Deus quer que nós tenhamos obediência à sua palavra. E quando nós não obedecemos a sua palavra, infelizmente, o Espírito Santo se retira de nós. Eu já dei várias bases bíblicas para vocês, já expliquei aqui sobre Saul, quando ele foi consultar aquela feiticeira, desobedeceu a Deus, e o próprio Espírito Santo se retirou dele. O próprio Deus tira o Espírito Santo dele. E a Bíblia diz que um espírito imundo ocupou o lugar do Espírito Santo. Sabe por quê, querido? Porque a casa nunca fica vazia. O teu corpo nunca fica vazio. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você já está cheio de demônios há muito tempo. Não pode ficar vazio a casa. Nós somos feitos para ser preenchidos com a glória de Deus. Nós somos feitos para ser preenchidos com a presença de Deus. E quando nós não preenchemos a nossa vida com o Espírito Santo, algo ocupa o lugar do Espírito Santo. Profeta, isso é muito terrível. Sim, eu sei que isso é terrível. Seja bem-vindo ao mundo espiritual por trás da palavra de Deus. Seja bem-vindo ao mundo espiritual. Eu postei 2 vídeos hoje, 2 cortes da pregação de domingo que eu preguei aqui na igreja, sobre o Espírito Santo de Deus e como que nós temos ele com tamanha apreciavidade, né? Com tamanha recompensa, como nós precisamos de Deus ali de maneira íntima. Ele é a nossa recompensa, ele é o nosso galardão, ele é o nosso maior tesouro nessa terra. Amém, queridos? O Espírito Santo é o nosso maior tesouro. Então por que nós não temos andado em obediência com o Espírito Santo? Por que nós não temos andado em obediência a Ele, por amor, por devoção ao Senhor,
por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por que nós não temos obedecido a Deus de maneira profunda? Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. O Espírito Santo de Deus, anote isso daí, ele precisa que você seja obediente à palavra de Deus. Não há como, querido, você ser cheio do Espírito Santo se você não for obediente. O primeiro ponto que nós estamos aprendendo aqui nessa ministração, nesse ensino espiritual é: o Espírito Santo se apossou de Sansão. Ele era cheio desde o ventre do Espírito Santo. Ele foi escolhido por Deus. Sansão não perdia a força dele, querido. Não sei o que você aprendeu até hoje, mas Sansão não perdia a força dele. Ele era forte. Só que havia momentos que o Espírito Santo vinha sobre ele com tamanha glória, com tamanho poder, que ele tinha uma força excomunal, a ponto de pegar os portões da cidade, com as duas mãos, arrancar os portões da cidade. Você tem noção, querido, o peso que tem os portões de uma cidade? O tanto de peso de ferragem que tem ali naquele portão, e Sansão arrancou aqueles portões da cidade dos filisteus com as duas mãos. O que eu quero te contar com isso? A força não vinha de Sansão. A força não vinha dele. A força vinha do Espírito Santo de Deus. É por isso, querido, que nós precisamos ter conexão com o Espírito Santo, porque ele vai te trazer força no momento que você está fraco. O Espírito Santo te trará a força necessária no momento da fraqueza, até porque a Bíblia diz que quando nós estamos fracos, o Espírito Santo é o Espírito Santo que nos consola. Aleluia. Rabassou de Kamadaragai. O Espírito Santo, ele nos consola, ele nos aviva, ele nos transforma, ele nos enche do Espírito Santo, ele nos traz a um nível mais profundo de glória e de poder. É necessário, querido, obediência a Deus para que você manifeste o poder do Espírito Santo na tua vida. É por isso que tem muita gente que quando vai expulsar demônio, não consegue expulsar demônio porque não leva uma vida de obediência. Eu já vi pastores, eu sou pastor, querido, eu já vi muita coisa nesse meio. Eu sou pastor presidente da Isdo Church aqui em São Paulo. Uma igreja muito abençoada, cheia do fogo do Espírito Santo aqui em São Paulo. Eu sou pastor fundador e presidente. Mas eu já estou no meio de muitos pastores há muitos anos. Eu já vi muita meninice, eu já vi muita besteira, muito pastor que não obedecia, não pagava tempo de oração, não tinha fé, não tinha poder e passou vergonha. Eu já vi pastores tomando soco de demônios. Eu vi isso com meus olhos. Pastores tomando soco de demônios. Deixa eu te falar uma coisa aqui, querido. Eu não estou falando que eu sou o melhor, eu sou o pior. Mas tem algo dentro de mim que atrai a glória de Deus. É a obediência. O zelo pela palavra de Deus. O zelo por quem Deus é. O quanto eu amo. Isso, quanto mais eu me aproximo do Senhor em poder e glória, em amor a Deus, o Senhor derrama mais fogo e mais poder sobre mim. Para quem está aqui, se tiver pessoas aqui da igreja que eu pastoreio aqui, estamos agora com 300 pessoas online. Se tiver pessoas aqui que já me viram expulsar demônios na igreja, aqui que eu pastoreio, não sei se tem algum membro aqui, algum filho na fé, que eu pastoreio aqui da igreja. Nunca eu fiz força com demônios. Nunca. Eu nunca fiquei pedindo para nenhum irmão amarrar demônios, segura aí para mim. Nunca. Sabe por quê? Porque eu conheço o mundo espiritual e eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Espírito Santo da verdade. Tem pessoas aqui da live que eu pastoreio já me viram expulsar demônios. Eu nunca fiz força com o diabo. Eu vejo um monte de pastor segurando aí, segura aqui, segura aí, irmãos. Besteira, baboseira. Não tem autoridade, por isso que ele fala para segurar. Querido, o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Precisamos entender, querido, em andar em obediência a Deus. Obediência à sua palavra, aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós temos que obedecer. Sabe por que muitos líderes, muitos pastores, diáconos, presbíteros, bispos, mestres, evangelistas, pastores, mestres, apóstolos, profetas, profetisas, não importa qual é a tua chamada espiritual, se você não for obediente à palavra, você não tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você não vai orar por ninguém, pessoas serão curadas, demônios não sairão, sabe por quê? Porque você não tem o Espírito Santo, porque você não obedece à palavra. O que te garante o Espírito Santo e o poder de Deus, querido, é obediência. O próprio Jesus disse: se vocês verdadeiramente me amar, seguirão e obedecerão as minhas palavras. Aleluia. Precisamos entender, querido, que o Espírito Santo depende de um agir da nossa parte de obediência. O Espírito Santo ama pessoas obedientes. O Espírito Santo ama pessoas devotadas a Ele com retidão.
Escute o que eu estou falando aqui para vocês, escute isso aqui, amados. Não é só Sansão, querido, que vai ser cheio do Espírito Santo. Sabe qual que é a nossa diferença de Sansão? A nossa diferença é que Sansão, ele não tinha a Bíblia na mão dele para poder seguir a Deus. Tudo que Sansão ouviu foi da boca dos seus pais. Naquela época, a palavra de Deus ela era passada de geração em geração. Muitos não tinham acesso ao livro, aos pergaminhos. Era passado de geração em geração de maneira pela boca, né? Oratória, pela mensagem sendo ensinada de geração em geração. Hoje nós temos a Bíblia de Deus na nossa mão e não obedecemos a Deus como devemos. Exato, obrigado, Yeshua. Passada de maneira verbal, essa é a palavra que eu queria. Hoje nós temos a palavra de Deus na nossa mão, conhecemos as histórias e não andamos de maneira obediente ao Senhor. Como que nós queremos manifestar o poder de Deus e a glória de Deus se não obedecemos a palavra de Deus, querido? Deixa eu te falar uma coisa, Deus não faz nada. Exato, a minha irmã Márcia também escreveu aqui, tradição oral, obrigado minha irmã, exatamente isso. Exatamente isso. Hoje nós temos a palavra de Deus, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus falou por muitas maneiras durante a história. Deus falou aos pais, aos profetas e hoje fala conosco por meio do Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Tudo que nós temos hoje de conhecimento da palavra de Deus vem da palavra de Deus. Vem de quem é Deus, vem de como Ele é, de como Ele se manifesta. Aleluia! Nós temos a palavra de Deus, querido, e devemos obedecer a ela para manifestar o poder de Deus e a glória de Deus. Dependemos da palavra de Deus para tudo. Você já percebeu aqui nas minhas lives que tudo que eu falo para vocês, tudo é por meio da palavra de Deus? O meu irmão aqui perguntou, por que Deus não fala mais como antigamente? Porque, querido, hoje Ele fala por meio do Espírito Santo de Deus. Ele fala por meio da palavra dele. Nós temos que se conectar ao Espírito para ouvir a voz de Deus. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre nós, Ele passou a morar dentro de nós. Ele se comunica de dentro para fora. Eu vou ensinar isso para vocês no curso que eu estou gravando para vocês, muito top. Eu vou colocar no YouTube para vocês de graça isso daí. Vocês vão aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus dentro de vocês, de maneira interna. Ele fala com o nosso espírito hoje. Profeta, Deus pode falar de maneira audível? Pode. Ele já falou comigo algumas vezes de maneira audível. Mas não é a maneira hoje que Deus fala. Por quê? Porque o Espírito de Deus mora dentro de nós e Ele quer falar por meio do Espírito hoje. Não tem por que Deus vir com uma voz do trono hoje falar com você se você já tem o Espírito Santo dentro de você. Você só precisa aprender a se conectar com Ele. Se conectar com o Espírito Santo. Deixa eu te ensinar uma chave espiritual muito poderosa aqui para muitas pessoas que não têm esse conhecimento. Eu quero te ensinar algo muito poderoso aí. Aprenda isso daí, querido. Anota isso daí. Anota isso daí, você que está com papel e caneta aí. Você precisa, querido, aprender a ouvir o Espírito Santo dentro do teu espírito. É no silêncio do teu espírito que ele se comunica com você. Como que eu tenho revelações? Por que o Senhor me usa em revelação? Em profecia, discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Por que o Senhor me usa muito nisso? Porque eu aprendi a discernir quando é o Espírito Santo e quando é a minha carne. Somente isso. Eu aprendi a discernir o Espírito de Deus. E é por isso que eu tenho tanta assertividade naquilo que Ele quer me falar. Talvez você está olhando para mim e falando assim, como que esse profeta consegue falar 2, 3, 4, 5 horas direto, sem repetir conteúdo, falando uma coisa nova todo dia. Talvez seu caderno aí já está lotado de escritos, né? Quem está anotando aí que eu estou ensinando aí para vocês? Quem está anotando isso daí? Tem alguém que está anotando no caderno aí? Talvez teu caderninho já está com um monte de página aí, já enchendo o caderninho, né? Sabe por quê, querido? Presta atenção. Presta atenção que eu estou ensinando para vocês aí. Porque o que eu tenho não vem de mim. O que eu tenho não vem do Lucas. Não vem do profeta Lucas Jerônimo, não, querido. O que vem de mim é do Espírito. Eu ando por meio do Espírito. Eu não falo de mim. Eu não falo do que eu quero. Quando eu subo para um altar para pregar, eu não subo lá para falar o que eu quero. Eu subo lá para discernir a voz do Espírito e saber o que Ele quer falar para a congregação. O que Ele quer falar para a igreja. Quem já me viu pregando aqui nos cultos de domingo, sabe que eu nem olho para a Bíblia, para o tablet. Por quê? Porque eu sou tomado pela glória. E o Espírito Santo me toma para falar aquilo que a igreja quer ouvir. Amém? Profeta, nós temos que ter um script, temos que ter a palavra sim, meu irmão. Mas eu vou falar mais. Nós temos que ter além do escrito, além do livro, além da Bíblia. Presta atenção no que eu estou te falando aqui, isso aqui é muito importante.
O Espírito Santo não quer que você fique vinculado à Bíblia 24 horas. Eu vou falar uma coisa aqui que você nunca ouviu em nenhum lugar. Aprende o que eu estou te ensinando aí. Aprende isso daí dentro do teu espírito. Eu vou repetir de novo isso aqui. O Espírito Santo não quer que você fique com a cabeça dentro de um livro 24 horas. Mas é a Bíblia que quer que você passe na presença do Espírito 24 horas. A Bíblia fala de alguém. Não é o alguém que vai te levar para a Bíblia para ficar habitulado na Bíblia. A Bíblia diz que a letra mata. Pessoas que ficam só na Bíblia, ela está morrendo espiritualmente, porque a Bíblia, ela depende do Espírito Santo para ser revelada no teu espírito. Aleluia! É o Espírito Santo que revela a palavra no teu espírito. Tem pessoas que lê a Bíblia a vida inteira e não conhecem nada de Bíblia. Sabe por quê? Porque não tem revelação do Espírito. Não conhece o Espírito Santo, não sabe como ele fala, não sabe como ele move dentro do teu espírito. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos, queridos, ser pessoas voltadas ao Espírito Santo de Deus. É Ele que nos ensina a palavra. Você pode, querido, ir para uma faculdade de teologia. Eu já fiz teologia, seminário de teologia, aprendi muito. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi ali nem 1% perto do que eu aprendi com o Espírito Santo de Deus. Sabe qual foi o meu maior professor? Sabe qual foi o meu maior professor? O Espírito da verdade. Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O Espírito de Deus me ensinou. Querido, de verdade, eu posso aqui falar sem medo. 99% de tudo que eu sei vem do Espírito. Espírito. Eu não aprendi com homens. Boa parte do que vocês estão aprendendo nessas lives aqui, eu aprendi com o Espírito de Deus. Eu estou só te passando o que o Espírito me revelou. Nunca falando de mim, sempre pelo Espírito. Nunca falando do que eu quero, sempre pela palavra. Nunca falando do que eu penso, sempre que o Espírito quer que eu pense. Porque eu não sou mais movido de mim, eu sou movido pelo Espírito. Eu não falo mais o que eu quero, mas o que Ele quer que eu fale. Aleluia. Querido, quando nós somos movidos pelo Espírito, amado, quando nós somos movidos pelo Espírito, a gente não é mais dependente de livro. Como nós somos dependentes do Espírito, nós não somos mais dependentes de pessoas. Não somos mais dependentes de líderes. Nós somos dependentes do Espírito. Eu não estou falando que você não tem que obedecer ao teu pastor e submeter ao seu pastor, porque ele é uma autoridade na tua igreja. Sim, ele foi constituído por Deus. Ele é um anjo da igreja, segundo Apocalipse, capítulo 2. E Deus fala muito com ele, mas deixa eu te falar uma coisa. O teu problema é que você coloca a tua esperança nele, não no Espírito Santo. E se o teu pastor falar besteira no altar, você vai continuar respeitando o que ele fala? Nós devemos respeitar a palavra e o Espírito. E aquele que anda pelo Espírito reconhece quem é do Espírito. Aquele que fala do Espírito reconhece quem está falando do Espírito, porque o Espírito testifica o nosso Espírito, quem é de Deus e quem não é. Aleluia. O Espírito, ele fala. Ele está sempre falando. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu contar um exemplo para vocês aqui. Recentemente, há mais ou menos de um ano atrás, eu fui pregar numa vigília. Eu fui chamado para pregar numa vigília, o pastor ligou para mim e falou: profeta, eu quero você aqui na vigília, você pode vir aqui. Só que tem um detalhe, tinha um pastor lá no meio da vigília que não acreditava em profetas, nos dias atuais. Tinha pastores lá dentro que não acreditavam em profeta. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus, ele me tomou naquele lugar. A glória, eu não fui lá para pregação. Eu não fui lá para ser o pregador da noite. Eu fui lá para sugar e render graças ao meu Deus. Eu fui lá para ter mais do poder e da glória de Deus, me aproximar do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas naquela vigília, o Espírito Santo me tomou com glória e poder. E eu comecei a profetizar e falar de coisas que ninguém sabia daquela igreja. A esposa daquele líder caiu de joelho na minha frente, reconhecendo que Deus estava na minha vida. E ela se humilhou diante de Deus e falou: verdadeiramente tu és um profeta nessa terra. E você falou algo que eu não tinha falado nem para o meu marido, nem para o meu esposo. Rakassodehai. Aquela noite a glória de Deus desceu naquele lugar. E ali dentro, a boca de Deus falou no meio daqueles homens. Muitos falsos mestres estavam naquele lugar. Não poderiam estar no altar. O que eu quero que você entenda, querido, é que quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, nós não somos mais carnais e mais vivemos pela carne. Porque a Bíblia diz que quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. E quem só é Espírito consegue discernir as coisas espirituais. Aleluia! Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Governe sobre nós nessa terra. Governe sobre nós nessa terra.
O que o Espírito Santo quer de nós, querido, é obediência. A obediência te leva a viver em intimidade com o Espírito. O Espírito Santo odeia pessoas desobedientes. Pessoas que querem fazer o que quer, não querem dar boca para Deus. Várias vezes durante a pregação, eu tinha tanta coisa para passar para a igreja. Tanto ensino do Espírito para passar. E o Espírito Santo falou assim: cala a tua boca, chega. Eu já falei o que eu queria falar com a congregação. Agora impõe as mãos sobre ele e derrama o meu poder sobre a igreja. Pessoas, querido, que são voltadas ao Espírito, são fantoches na vida, na mão do Espírito Santo. Nós somos direcionados por Ele, querido. Rasga o teu coração, o teu espírito e aprenda a ser direcionado pelo Espírito Santo. Aprenda a ser direcionado pelo Deus que veio a essa terra, enviado por Cristo Jesus, para morar dentro de você, para morar dentro do teu espírito. O Espírito Santo, querido, ele mora aqui dentro de nós. Ele está falando com você nessa live. Ele está falando com você aqui. O Espírito Santo está falando com você aqui. Eu não estou falando aqui de mim, amado. Eu tenho tanta coisa que eu vim aqui. Está aqui, tudo bonitinho aqui para vocês. Tanta coisa que eu queria falar. Tanta coisa que o meu espírito queria ensinar para vocês. Mas o meu espírito tem que ser governado pelo Espírito da verdade. O meu espírito tem que ser governado por Ele. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Quando nós somos direcionados por Deus, nós temos domínio de nós, mas temos que colocar esse domínio na vida do Espírito, porque é Ele que governa o nosso espírito. É o Espírito da verdade que governa o nosso espírito, é Ele que nos move, é Ele que nos transforma, é Ele que nos ensina. Aleluia! Amado, estamos aqui com quase 400 pessoas nessa live. Eu quero que você entenda uma coisa. Você não está aqui à toa. Você, líder, pastor, diácono, presbítero, pastora, apóstolo, profeta, profetisa, não importa quem você é no mundo espiritual. Se você está nessa live é porque Deus quer ter um encontro com você de maneira profunda. Mas lembre-se de uma coisa: se você quiser crescer com Deus, você precisa aprender a ser obediente. Você precisa aprender a ser obediente. Heleno Salvini, qual que é o motivo da risada? Qual que é o motivo da risada? O Espírito Santo, ele mora em nós. Nós somos casa, templo do Espírito de Deus. E ele se conecta ao teu espírito, não é a tua carne. A tua carne é pecadora, o Espírito Santo não está vinculado à tua carne. O que você aprendeu na igreja até hoje? Fique quietinho e aprenda com o profeta do Senhor. Se não quer aprender, saia da live. Para de fazer chacota com o que eu estou ensinando aqui, vem do Espírito. Se você está com espírito de chocarrice dentro do teu espírito, o problema é teu. Pare de zombar das coisas de Deus. Isso aqui vale para todos da live. Não zombem das coisas de Deus. Zombaram da careca de Eliseu. 42 jovens foram mortos por 2 ursas. Não zombe das coisas de Deus, porque você vai morrer. Não zombe. Você pode zoar o que você quiser na tua casa, na tua vida, mas não zoe a palavra de Deus. Não zoe o Espírito Santo de Deus. Eu vou falar uma coisa para você que fez chacota aqui disso aqui. Presta bem atenção. Há um pecado que não tem perdão. Na verdade 3, mas eu quero me atentar a um. Um pecado que não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Toma cuidado, vocês estão dando risada aí. Toma cuidado, tá? Você não concorda com o que eu estou te ensinando? Pega e sai da live, mas não abra a tua boca para falar mal do Espírito Santo de Deus. Não abra a tua boca para falar contra a palavra de Deus. Eu estou ensinando aqui palavra e Bíblia. Se você não concorda, sai da live. É simples assim. Não faça chacota contra o precioso Espírito Santo de Deus. Você não tem noção do que esse homem fez na minha vida, o que esse Deus fez na minha vida. Não zoe ele. Isso vale para todos da live. Todos. A quem a carapuça servir, vale para todos. Respeite a palavra de Deus. Se você não respeita, sai da live e vai fazer o que você quiser da tua vida. Coloque a tua salvação na mão de quem você quiser. Coloque a tua vida na mão de quem você quiser. Eu coloco na mão do Espírito Santo de Deus. A minha vida é pautada nele. Sabe o que me deixa mais triste, querido? Sabe o que me deixa mais triste? O que me deixa mais triste é porque se eu estivesse aqui falando de dinheiro para vocês, prosperidade, pedindo dinheiro na internet, eu nunca pedi um centavo para você aqui, eu estou aqui há mais de 3 meses já. Eu não estou aqui por dinheiro, eu tenho minha renda.
Eu tenho minha renda financeira, minha esposa trabalha, nós trabalhamos. Eu não preciso de dinheiro de internet. Mas uma coisa eu vou te falar aqui, presta bem atenção. Não blasfeme, zoe, faça chacota contra o Espírito Santo de Deus. Não faça isso, você está assinando tua condenação eterna. A tua condenação eterna. O pecado, um dos pecados que não tem perdão segundo a Bíblia, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O insulto, a chacota, menosprezar, rir da cara de pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Toma cuidado, vocês estão aqui na live. Não respeita, problema é seu. Sai da live e vai respeitar outra coisa então. Mas não faça chacota. Não faça chacota. Eu vou continuar aqui com o ensino. Presta bem atenção no que eu quero falar para vocês. O Espírito Santo, querido, o Espírito Santo precisa de que você tenha obediência. Talvez, querido, você está me olhando na live aí falando de uma forma grossa e rígida com algumas pessoas aqui da live. Seja bem-vindo, querido. Esse é o caráter do profeta. Eu dou risada quando precisa dar risada, eu brinco quando precisa brincar, mas quando nós precisamos falar de palavra de Deus, a coisa é séria. Isso aqui não é brincadeira. Eu não estou aqui brincando num parquinho de diversão com você. Eu estou ensinando aquilo que pode levar a tua alma para o céu. Aquilo que pode levar a tua alma para o reino dos céus. Eu não estou brincando aqui de ser crente. Desde os 13, 14 anos eu entreguei minha vida para Cristo. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tenho uma bagagem com o Espírito de Deus. Tem pessoas que precisam de correção. Porque o pastor dela não corrige. Porque não ama. Aquele que corrige ama. Eu estou te amando mais do que o teu pastor, teu líder, teu pai, tua mãe, que talvez nunca te corrigiu. Estou aqui te corrigindo porque eu te amo, estou falando da verdade. Não concorda? Saia da live então, isso aqui não é para você. Eu não estou aqui para agradar bode. Eu estou aqui para agradar ovelhas. Ovelhas do pasto de Jesus. Pessoas que querem de fato ouvir a voz de Deus, serem filhas de Deus. É essas que eu estou chamando para o aprisco do Senhor. Muitos vão entrar aqui na live que não são filhos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Nem Jesus agradou a todos, eu não estou aqui para agradar a todos. Mas se você não quer ouvir, é só sair da live. Toma cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque você vai estar perdido para toda a eternidade. Não adianta você pedir perdão. Não adianta. Você será condenado para toda a eternidade. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Ele é a pessoa mais sensível da Trindade. Eu nunca fiz chacota aqui com a fé de ninguém. Eu já bati de frente aqui contra os católicos, contra os adventistas, contra a Testemunha de Jeová, Igreja CCB. Já falei de todas essas seitas. Eu nunca fiz chacota com a fé dos irmãos. Eu falo a verdade. Eu prego e ensino a verdade. São seitas, são hereges, são seitas pesadas. Mas eu não faço chacota. Eu ensino a verdade. Eu respeito o que eles acreditam, mas eu ensino a verdade. O mínimo é respeito. O mínimo. Isso aqui vale para tudo, querido. A tua empresa, onde quer que você vá, respeitar as pessoas. Vamos lá. Vamos seguir com o conteúdo aqui. Eu ainda tenho alguns minutos com vocês. Presta bem atenção. O Espírito Santo se apossou de Sansão. Porque vai ter momentos na tua caminhada com Deus que o Espírito Santo ele vai se apossar de você. Vai ter momentos que o Espírito Santo vai se apossar de você. Vai se apossar da tua vida. Vai se apossar do teu espírito. Porque ele quer te usar. Aleluia. O Espírito Santo ele quer nos usar. Ele não está morando aqui dentro de nós, querido, como um inquilino eterno, não, querido. O Espírito Santo quer te usar. Ele quer transformar a tua mente, teu coração, a tua vida. Ele quer te levar para mais perto do Espírito Santo de Deus. Ele quer te aproximar dele. Ele quer que você ande de maneira profunda na glória dele. Tem tanta coisa, querido, que ele quer te ensinar. Tem tanta coisa que o Espírito Santo quer revelar para você. Tanta coisa. Tanta coisa que o Espírito Santo quer nos ensinar, nos levar a um nível de glória profundo. Há pessoas que estão num nível com o Espírito Santo ainda de rasinho. Querido, eu tenho tanta visão do Espírito. O Senhor me mostra tantas coisas no mundo espiritual. Tantas coisas. Quantas vezes eu fui tomado em glória e fui até as regiões celestiais. Eu não estou aqui para você acreditar em mim ou não. Pouco me importa se você acredita ou não. Eu estou aqui para te pregar a verdade. Quantas vezes o Senhor me mostrou coisas no mundo do Espírito, em visões espirituais, me tomou no Espírito e me levou, eu vi guerras ferrenhas. Anjos e demônios lutando nas regiões celestiais, que eu nunca vi aquilo. Cada golpe, cada defesa de anjos era um barulho que você não tem noção.
Eu me recordo das palavras do próprio apóstolo João na ilha de Pátimos falando, e o barulho das suas asas pareciam cavalos de guerra. Quanto mais você anda na presença do Espírito, quanto mais você se dedica ao Espírito, quanto mais você dedica tempo com Ele, mais o Senhor te levará a ambientes de glória. Mais o Senhor te levará a ter visões espirituais, revelações. Há pessoas que estão num nível tão fraquinho de espiritualidade com Deus que ela nunca vai ver nada. Só vai ficar vendo homens de Deus tendo poder e glória. Eu falo isso para os meus discípulos aqui na igreja direto. Eu não quero que vocês fiquem vendo eu expulsar demônio, curar enfermo, profetizar, ter revelação. Não. Deus quer usar vocês. O Espírito de Deus quer usar a vida de vocês. Só que para isso nós precisamos de obediência. Porque o Espírito Santo se afasta de pessoas desobedientes. Foi o que ele fez de Sansão. Sansão tinha algo que ele não podia falar para ninguém. Que era, ele não poderia falar da onde vinha a força. O ponto de contato de obediência. Sempre Deus vai deixar para você um ponto de contato de obediência. Para Adão e Eva era não comer dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, das duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores eles não podiam tocar. Sempre Deus vai colocar obediência para ver o teu coração com Deus. Não há como caminhar com Deus sem que tenha obediência, que tenha caminhar junto com você. Não há como você andar com Deus se você não aprender a andar debaixo de obediência. Submeter a palavra de Deus. Não há como você andar em níveis profundos, é impossível. Pelo contrário, o Espírito de Deus se retira de pessoas desobedientes à palavra de Deus. Quando o Espírito Santo, querido, passou a morar em você, presta atenção. Quando o Espírito Santo passou a morar dentro de você, lembra da profecia do profeta Joel? O profeta Joel falou o seguinte: nos últimos dias haverão dias de glória, aonde o Espírito Santo seria derramado em toda a carne. Os vossos filhos profetizariam, os jovens teriam visões, e os teus velhos teriam sonhos proféticos. Nós estamos vivendo, querido, os dias do Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Estamos vivendo os dias proféticos do profeta Joel, que foi profetizado. O próprio Pedro, o apóstolo Pedro, confirmou isso lá em Atos capítulo 2. O Espírito do Senhor está sendo derramado sobre todos aqui. Aleluia. Aleluia. Nós estamos vivendo dias onde o Espírito Santo passou a habitar em nós, mas não é só para habitar em você e ser um inquilino eterno, não. O Espírito Santo não quer só ser um inquilino no teu espírito, morar em você. Ele quer te capacitar pelo poder para curar enfermo, para expulsar demônio, para colocar a mão e proclamar o ano aceitável do Senhor, para libertar pessoas dos cativeiros espirituais. Tem pessoas, querido, que estão presas espiritualmente nas trevas. Tem muito pastor que não crê no que eu estou ensinando porque não conhece o mundo espiritual. O próprio Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas capítulo 4, versículo 20 em diante. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar a vista aos cegos, libertar os cativeiros, cativos, as pessoas que estavam presas em cativeiros. E proclamar o ano aceitável do Senhor. Querido, é tempo de nós nos posicionarmos diante de Deus pelo Espírito Santo e começar a curar enfermos, expulsar demônios, proclamar a palavra de Deus com autoridade. Ou você acha que Deus te escolheu para você ficar vendo uma pessoa pregando a vida inteira? Eu não quero, querido, que você venha para minhas lives só para me assistir. Deus não quer que você venha para minha live. Pode vir, você vai aprender muito, sim, mas o objetivo das minhas lives é te edificar, é te transformar, é te trazer a um nível de glória mais profundo que você nunca foi. O meu propósito nessa internet é levantar um exército de pessoas remanescentes de glória, de poder e de unção do Espírito Santo para manifestar o poder. Não importa a placa da tua igreja, não importa. Eu não estou aqui, querido, para atrair pessoas para a igreja que eu pastoreio, não. Eu estou aqui para atrair pessoas para o Espírito de Deus, para que ela possa ser uma tocha viva aonde quer que ela esteja. Aleluia. Rakatsote kamanarai. Aonde quer que você esteja, Deus quer te usar. No teu trabalho, na tua faculdade, no teu curso, não importa onde você esteja, Deus quer te transformar em uma pedra viva, em um fogo vivo, porque o fogo do Espírito, quando ele entra em nós, esse fogo não nos deixa parado, querido. Esse fogo nos deixa inquieto para trabalhar para o Senhor.
O Espírito Santo, ele quer te tomar com a glória dele, com o poder dele. Ele quer te avivar, ele quer te transformar. Mas para isso, querido, você tem que ter obediência. Não existe pessoas andando em níveis profundos com Deus sem obediência. Obedeça a palavra em tudo. Seja obediente, você vai ver. Você vai andar num nível de glória que você nunca pensou em andar. Um nível de ambiente profético que você nunca pensou em andar. O Espírito Santo, querido, ele está me tomando nessa noite. Vocês precisam ouvir isso aqui. O Espírito Santo de Deus, o precioso amigo Espírito Santo, aquele a quem eu me curvo e adoro e proclamo a presença dele a todos dessa terra, aquele a quem a minha vida é devotada, aquele a quem eu entreguei a minha vida nas palmas das mãos, ele está falando com você aqui hoje. O ame com tudo o que você tem. O ame com tudo o que você pode. Tenha tempo com ele. Se retire, querido, para orar. Para quem conhece minha vida, como eu amo orar nos montes. Eu vou muito para monte para orar, querido. Vira e mexe, eu pego o meu discípulo aqui, pego um discípulo ali, pego outro discípulo ali, eu pego os homens que eu discipulo nessa igreja, e eu pego e vou orar com eles no monte, porque, querido, nós precisamos buscar a face de Deus, nos encher da glória. Por que Jesus ia para o monte para orar direto? Por que Jesus pagava tempo de oração o tempo inteiro? Sabe por quê, querido? Porque Jesus sabia as chaves espirituais que podia encher ele de glória, para manifestar as curas, os sinais e os prodígios. Não há glória sem preço a ser pago. Não há poder sem sacrifício. Não há fogo sem sacrifício. Não há poder, não há intimidade sem obediência à palavra de Deus. Glória a Deus, Espírito Santo. Te amamos, Senhor. Te adoramos. Queridos, eu creio que o Espírito Santo falou aqui nessa live tudo o que ele queria falar nessa live. Você que está aqui, você é privilegiado de ouvir essa mensagem. Poucos ouviram verdades espirituais como você tem ouvido nessas lives. Poucos nessa terra ouvirão verdadeiramente um profeta do Senhor pregando a verdade. Poucos. Eu não estou falando que eu sou bom, querido. Eu nunca vou chegar aqui me orgulhando de nada, porque tudo que eu sou vem de Deus. Tudo que eu sou, toda a sabedoria, todo o entendimento, a inteligência, tudo vem dele, nada é meu. Tudo é dele, toda a minha célula, cada célula do meu corpo é para ele. Eu sou praticamente um instrumento na mão dele em todo o tempo. Eu não vivo mais para mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Rabassou de Kamadarabassou. A minha vida é para ele. A minha vida é para ele. Eu vivo para ele. A tua vida, querido, não é mais uma nessa humanidade, dentre 8, 7 bilhões de pessoas nessa terra. Você foi escolhido por Deus no ventre da tua mãe. Na verdade, antes mesmo do ventre da tua mãe, você foi escolhido por Deus. Existe um chamado dentro de você que Deus quer te usar de maneira linda, de maneira profunda. Então cresça em obediência a Deus, comece a obedecer a Deus, e você vai ver que Deus vai te levar num nível de glória que você nunca pensou. O fogo dele começará a queimar dentro de você, e você poderá ser revestido de glória e de poder da parte de Deus. O Senhor quer que você tenha obediência. Eu vou finalizar essa live com esse ensino aqui. Deus não tem compromisso, querido, com quem não tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com quem não é obediente a Ele. Deus não tem compromisso com pessoas que não têm compromisso com a palavra dEle. Porque a palavra dEle é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se nós não tivermos intimidade com Ele e aprender em obediência, nós nunca vamos ser um vaso usado na mão de Deus. Nunca. O Espírito Santo, querido, Ele é santo. Ele é santo. Ele precisa que você se separe para Ele. Profeta, o que é ser santo na Bíblia? Eu sempre escutei isso. Vocês são santos, nós somos os santos de Deus. Os santos com vestes brancas lá em Apocalipse. Querido, os santos somos nós, porque nós somos separados. Sabe por que a Bíblia nos chama de santos?
Porque a palavra santo significa separado para algo. Nós somos santos porque nós somos separados por Deus deste mundo. Nós não andamos mais neste mundo de maneira a nos apegar com este mundo. Não andamos mais voltado ao padrão deste mundo, conforme o Romanos capítulo 12. Não vos amoldeis aos padrões deste mundo, mas antes deixem que o Espírito, deixem que Deus transforme a sua mente para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Deus quer transformar a tua mentalidade. Deus quer transformar você em um nível profundo, mas é necessária obediência. Obediência é a chave. Se você quiser crescer com Deus, querido, obediência. A chave é obediência. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Espero que essa live possa ter te avivado, te transformado. Você possa ter crescido cada vez mais com esses ensinos. Que isso venha nos avivar de uma maneira profunda. Que isso venha nos transformar de uma maneira profunda pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus por isso. Que bênção, né? Como é bom ser tocado pela palavra de Deus. Eu amo falar da palavra dele. Eu amo viver por ele, eu amo viver na presença dele. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu posso ter. Ele é tudo, ele é o meu maior tesouro nessa terra. É o meu Pai, o Filho e o Espírito de Deus. Amém? Espero que isso tenha te edificado, te levado a um pouco mais perto de Deus. Querido, obedeça a Deus. Obedeça. Se Deus tem te corrigido nessas lives, é porque Deus te ama. Deus ainda fala com você. Deus ainda está falando com você. Deus te ama. Deus o ama muito. Então obedeça ao seu Pai. Seja obediente ao seu Pai. O ame verdadeiramente, não da boca para fora, como nós aprendemos aqui na live da manhã. Deus ele não olha o que sai da tua boca, mas o que sai do teu coração. Porque Ele sonda o nosso coração. Ele quer olhar aí dentro para ver como que está você aí dentro, não é do lado de fora. Tem muitas pessoas hoje que estão de terno e gravata, de saia, mas por dentro está podre. É um sepulcro caiado. Amém. Glória a Deus. Bênção. Que bênção então, queridos. Eu vou orar agradecendo a Deus por essa live. Eu vou orar agradecendo a Deus. Para quem perdeu o início dessa live também, eu vou colocar a live no YouTube para vocês daqui a pouco, tá bom? Daqui mais ou menos 2 horinhas eu subo a live para vocês, que agora eu vou ter mais um ensino agora aqui na igreja. Agora eu vou passar mais 2 horas ensinando aqui na igreja. Você acha que é fácil, querido? Não é fácil não. Vida de pastor não é fácil não. Mas eu fui chamado para isso e eu amo fazer isso. Nós vamos entrar agora das 8 às 9 em um curso da igreja e das 9 às 10 mais o outro curso da igreja. São 2 cursos que nós fazemos aqui na igreja. Amém? É bênção demais. Que Deus abençoe sua vida então. Eu vou dar um recado rapidinho. Todos os dias, para vocês que estão aqui, que são novos aqui na live, todos os dias eu estou aqui com vocês às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Ou seja, nós entramos aqui hoje na live das 7. Mas tem a live das 9. Então, às 9 e às 7. Lembra do número 97, nunca mais você esquece. 9 e 7, tá bom? Ou seja, 97, a live das 9 da manhã e a live das 7 da noite, tá bom? Então você que está aqui entrando, você que ouviu essa mensagem, você foi falado, você foi tocado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo falou com você nessa live e você colheu dessa mensagem, disso que o Espírito Santo te ensinou. Eu peço para você fazer algo aqui, se você puder. Profeta, não quero, tudo bem, aí o problema já é com você, não é comigo. Porque quem está perdendo é você, não sou eu. Eu vou estar aqui falando da palavra de Deus, mas o problema é você que não vai estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Então eu te peço algo aqui, que se você puder, pega o teu dedinho santo aí, o teu dedinho profético, clica no botãozinho seguir. Por que, profeta, que você está falando para mim fazer isso? Para que você não perca os próximos conteúdos. Amém? Para que você não perca os conteúdos que o Espírito Santo tem nos ensinado para a honra e a glória do Senhor. Amém? Então, pegue o seu dedinho, se você puder, tem um botãozinho na tua tela aí de seguir. Siga para que você não possa perder os próximos conteúdos. Tudo bem? E você que está aqui também, que nunca ouviu aqui, se você puder curtir. E queridos, eu vou pedir um favor para vocês também, se puder, tá bom? É um pedido, você não precisa obedecer se você quiser, eu não estou aqui mandando você fazer nada. Eu estou fazendo um pedido para você, se você tem aqui aprendido muito, todas as vezes que você entrar na minha live, se puder, compartilhe a live, para que mais pessoas possam ser tocadas pela palavra de Deus. Amém? Mais pessoas podem ser tocadas pela palavra se você compartilhar a live, você curtir a live, ajudar. Eu não estou pedindo dinheiro para você, Rosa, ou dinheiro, eu não estou pedindo dinheiro. Eu estou pedindo para você curtir para que a live possa ser levada a mais pessoas.
Tem pessoas aqui que ofertam no meu ministério. Tem pessoas que ofertam. Querido, aí é você e Deus. Se o Espírito Santo tocar no seu coração para você ofertar na minha vida, no ministério, na igreja, amém. É Deus que está tocando no seu coração. Eu não estou aqui para isso. Eu estou para te ensinar. Mas, se você quiser aqui me ajudar, compartilhando, curtindo e seguindo, vai fazer com que mais pessoas possam ser tocadas por essas mensagens. Tudo bem? Você vai estar ajudando essa voz profética que Deus levantou aqui para chegar em mais pessoas. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse ensino maravilhoso que o Senhor trouxe aqui para nós nessa maravilhosa live. Amém? Feche teus olhos aí, vamos falar com o Espírito Santo de Deus. Espírito da verdade, eu quero te agradecer por essa mensagem poderosa. Pai, nós falamos hoje sobre um pouco de obediência, para que nós sejamos capacitados pelo teu Espírito. Nós aprendemos, Pai, que o Espírito Santo ele não pode se apossar de pessoas desobedientes. Assim como o teu Espírito saiu de Sansão, Pai, nós não queremos afastar o teu Espírito, pelo contrário, aproximar o teu Espírito em nós, para que o teu Espírito possa estar em nós, em nome de Jesus. Pai eterno, nós queremos que o teu Espírito da verdade guie, governe a nossa vida, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa vida, porque nós somos morada dele. Espírito da verdade, te damos liberdade. Usa-nos da tua maneira, daquilo que o Senhor quer sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder aí do seu lado aí mesmo, onde você está aí, puder dar um glória a Deus, dê um glória a Deus aí, glória a Deus, aleluia, glorifique o nome dele porque ele é poderoso, ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Bênção demais. Essa live foi bênção para a tua vida? Escreve aqui para mim, foi bênção, profeta, não foi tão boa, não foi tão bacana, precisa disso, precisa daquilo. Feedbacks também são muito poderosos, são muito bênção para a nossa vida, crescer mais com vocês, amém? Mas muita pessoa está falando aqui que foi bênção, muitas pessoas aqui falando, glória a Deus, foi uma bênção, foi muito abençoada, glória a Deus, maravilha. Então, estamos no caminho certo, estamos sendo edificados pela palavra de Deus, amém? Grande abraço no teu coração. As lives, para quem não sabe, todas as redes sociais que eu estou, TikTok, Kawaii, YouTube, Instagram, Facebook, todas, é o mesmo nome, Profeta Lucas Jerônimo. Eu recomendo, é uma dica que eu te dou aqui, você que perdeu as últimas lives, não perca, querido. Vá lá no YouTube assistir, você vai ver que você vai ser transformado em algo novo, uma nova criatura no Espírito, porque nós não podemos dar legalidade à velha criatura, mas à nova. Só que a nova precisa de ser revestido da glória, revestido do Espírito, para que possa andar no Espírito. Senão a tua velha criatura vai tomar força novamente. Amém? Então vá lá no YouTube, tudo de graça, não vai pagar nada. Vai lá para o YouTube, clica lá e assista as lives. E se você puder, comente, curta lá as lives, para que eles possam levar as lives também para mais pessoas. Tá bom? Benção demais. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração e lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito de Deus. Amém? Deus abençoe sua noite, a tua vida, o teu sono, os teus sonhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Grande abraço, querido. Beijo no seu coração. Fica na bênção.